Olá, estamos começando o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é uma produção da TV Uniara e vai ao ar no canal 21 da NET em Araraquara e também na TV Educativa de São Carlos. No programa de hoje estamos recebendo a ilustre presença de um brilhante professor aqui do curso da Uniara, que é o professor Paulo Treviso. O professor Paulo Treviso é juiz de Direito no Estado de São Paulo e professor titular da cadeira de Direito Processual Civil no curso de Direito da Uniara. Nós vamos conversar com o professor Paulo Treviso sobre registros de nascimento, a questão da investigação da paternidade, enfim, essas questões ligadas à corregedoria do registro civil, função esta que também é exercida pelo professor Paulo Treviso. Professor Paulo, muito obrigado mais uma vez pela presença do senhor aqui no programa Nosso Direito, o senhor que sempre nos atende muito prontamente, ficamos muito honrados com a deferência do senhor. Eu começo pedindo ao senhor para que esclarecesse aos nossos telespectadores, lá do início, a gestante deu à luz na maternidade. A partir deste momento, ela busca fazer o registro da criança, mas ela é solteira ou, enfim, ela não tem o seu convivente ao seu lado e ele não comparece no cartório para fazer o registro. O que acontece? É possível, a partir daí, essa mãe ser ajudada pelo sistema da justiça para que ela possa conseguir garantir que o filho tenha o nome do pai na certidão de nascimento? Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, já não é a primeira vez e todas as vezes que estou aqui eu venho com muita satisfação. Muito obrigado. Nós precisamos pensar em duas situações, da mulher casada e da mulher que não é casada. Não importa se está numa união estável ou se é solteira. A mulher casada, ela não tem muito o que fazer, nem precisa fazer muita coisa, basta ir depois ao cartório do registro civil, levando a certidão de casamento. A criança será registrada em nome do marido dela. Existe uma presunção de que o filho da mulher casada pertence ao seu marido, é de seu marido. Foi gerado com o marido. Se não for do marido, cabe ao marido depois ajuizar uma ação para negar esta paternidade. Mas aí vai ter que fazer prova de que não é o pai, coisa e tal, dá um pouco de trabalho. Já a mulher não casada, ou vivendo uma união estável, regular, ou vivendo em concubinato, ou então solteira, esta mulher, para que ela consiga registrar a criança no nome do companheiro, do namorado, ela precisa da presença dele no cartório do registro civil. Isto é necessário porque, imagine, qualquer mulher poderia ir lá dizer, olha, é filha do professor Paulo Treviso, do professor Galhardo, e a gente não tem nada a ver com isso, não é? Sem dúvida. Enfim, seria desagradável depois você provar que não seria o pai. Sem dúvida. Portanto, é necessária a presença do pai no cartório do registro civil. Se o pai não está presente, ou porque viajou, ou então porque ele não tem interesse no reconhecimento da paternidade, o registro de nascimento será feito apenas em nome da mãe. Lá não vai constar o nome do pai, lá não irá constar os pais, né, os avós paternos. Lá a criança vai receber o apelido de família, o sobrenome apenas da mãe e não do pai. A mãe, nesta situação, ela, feito o registro, o cartório do registro civil vai pedir a ela, vai perguntar a ela se ela tem interesse em indicar quem é o pai. Quem é o pai dessa criança? E para que ela faça essa indicação, ela vai assinar um documento, chamado um termo de declaração, e neste termo ela vai dizer, olha, o pai é o seu José da Silva, que mora na rua tal, o endereço tal. Não importa se o pai é casado, se o pai vive em união estável, se o pai é solteiro, não importa. Ela vai simplesmente indicar, o nome do pai é tal, o endereço dele tal. O que faz o cartório diante desta declaração e diante do registro nessas condições? O cartório envia toda essa documentação para o juiz corregedor do registro civil. O professor falou que aqui em Araraquara passa num determinado canal, pois bem, o corregedor do registro civil aqui de Araraquara sou eu. Lá em São Carlos, porque a imagem também vai para São Carlos, o corregedor do registro civil de São Carlos é o doutor Carlos Castilho, da 3ª Vara Civil lá de São Carlos. Portanto, vai até o juiz, e o juiz, recebendo este material, recebendo essa documentação, ele marca um dia e manda o oficial de justiça na casa daquele pai indicado
convidando ele a que venha até esta audiência, que venha à presença do juiz no dia e no horário marcados. Normalmente isso é feito no fórum mesmo, não é? E lá comparece então o suposto pai, aquele pai indicado pela mãe, e também comparece muitas vezes a mãe com a criança e coisa e tal. Nesse momento ela não precisa levar provas, documentos, nada? Não, nós chamamos de um procedimento antecipatório. Ele é feito para evitar uma ação depois. Entendo. A ação de investigação de paternidade, que a criança depois vai ter que ingressar, porque afinal de contas ela tem o direito de ter o nome do pai no seu registro de nascimento. Nós sabemos que é um processo mais demorado, reclama a realização de um exame de DNA, a sentença muitas vezes não é imediata, a marcação deste exame, não é? Hoje o exame gratuito, ele é feito por uma única instituição. Agora nós estamos aqui em Araraquara ampliando, inclusive, para tratar diretamente com a Unesp, mas enfim, pelo menos para a colheita do material, só para marcar esse exame está levando algo em torno de 1 ano. Então, muita demora. Então, nós tentamos resolver isso lá no fórum. Nesse primeiro conversando expediente. Com esse expediente, que é um expediente que corre na corregedoria. Entendi. Não é processo, não é? Entendi. Não tem citação, não precisa de advogado, não precisa de nada. A mulher simplesmente indica quem é o pai, o cartório envia para o juiz chama o pai e tenta convencê-lo a reconhecer a paternidade. O pai não é obrigado, ok? Por isso que eu digo que é um procedimento antecipatório para evitar a ação depois. O pai não é obrigado. O pai pode dizer, olha, eu aceito, é verdade, eu sou o pai. E se ele reconhecer a paternidade, nós temos muitos casos que reconhecem. Isso que eu ia perguntar, o índice não é tudo aquilo que nós sonhamos, não é? Mas, enfim, também não é tão ruim assim. Alguns realmente comparecem. Eu vou dar um dado importante. Quanto mais rápido o reconhecimento acontece, mais rápido os pais reconhecem, não é? Eu digo, quanto mais rápido for a tomada de uma providência lá no cartório, ou então, se não houve o reconhecimento, o ingresso da ação de investigação de paternidade, mais rápido o reconhecimento acontecerá. Nós temos, em São Paulo, um projeto chamado Paternidade Responsável, acontece todos os anos, e agora todos os anos vai acontecer, aconteceu ano passado, já aconteceu este ano também. Nós chamamos todos aqueles pais indicados pelas mães com base em matrículas em escolas escolares, com base nas fichas dos alunos. Naquelas fichas que constarem só o nome da mãe. Isso. Nós chamamos a mãe, pedimos para ela indicar quem é o pai e o endereço e chamamos o pai. Entendo. Para que se faça o reconhecimento, para que a gente possa depois regularizar as matrículas escolares, colocando o nome completo. Sobretudo para regularizar o registro civil, esse é o nosso maior objetivo. Não é? Não é nem pensando necessariamente em fixar pensão. Não, nem falamos sobre isso, nem tratamos desse assunto. É mais uma questão de cidadania. Somente. Nós buscamos regularizar o registro de nascimento, que está irregular, porque só tem o nome da mãe. Quanto mais recente o nascimento, maior é a probabilidade. Eu já tive casos de pais lá dizendo, puxa, mas já é um adolescente, como que eu vou reconhecer? Eu nunca convivi. Tive contato, etc. Muitas vezes eu nem sabia, não é? Sei. Eu não tenho como reconhecer, fica mais difícil. Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito.
Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7173 ou 3301-7129. Nós estamos conversando no programa de hoje com o professor Dr. Paulo Treviso, que é juiz de Direito no Estado de São Paulo e professor do curso de Direito da Uniara. Professor Paulo, o senhor dizia na questão da mãe que então ela é chamada para uma audiência quando ela declarou o nome do pai. Mas e naquelas questões, naquelas situações em que a mãe não declara o nome do pai? Eu gostaria que o senhor colocasse que é importante essa mãe realmente, apesar dela talvez estar vivendo uma outra realidade, ou às vezes ela pensa, eu não quero que o pai biológico tenha contato com o meu filho, mas é o direito da criança que está ali em jogo. Eu queria que o senhor colocasse realmente essa necessidade da criança ter realmente o seu pai biológico reconhecido. Antes de mais nada, nós temos que tratar aí de dois direitos. Primeiro, o direito da genitora de não indicar o nome do pai, se ela não quer indicar, paciência. Nós temos aí esse projeto Paternidade Responsável, para aquelas que não indicaram, então nós vamos lá nas fichas, né, nas matrículas escolares, escolas estaduais, é bom que se diga, buscar então e tentar nós mesmos regularizarmos a situação dessa criança que a mãe não quis. Mas tem também o direito da criança, né? A criança tem o direito de saber quem é seu pai, tem o direito de manter contato com o seu pai biológico, o quanto antes melhor, não é? Quanto mais o tempo passa, mais distantes ficam pai e filho. É importante que se tome alguma providência. Nós estamos aqui em Araraquara, eu gostaria de adiantar uma informação, nós estamos aqui em Araraquara fazendo um trabalho nas próprias maternidades. Isso é muito importante. Hoje em Araraquara, a genitora não precisa sair de lá com a declaração de nascido vivo, que é um documento expedido pelo hospital, e ir até o cartório. Não precisa disso, não. O cartório está dentro das maternidades. Aqui em Araraquara são 3. Para dificultar um pouco as coisas, mas não tem problema. Estão lá dentro. Diariamente se faz o levantamento de todas as gestantes. Olha, já está aí o pai, então o pai reconhece, nós já pegamos os dados e já levamos para fazer o reconhecimento. É bom que se diga, o registro de nascimento é gratuito, não é? Então, nós fazemos isso para facilitar a vida da gestante, para facilitar a situação do pai, que também às vezes não tem como se deslocar até o cartório para fazer o registro, mas sobretudo para acabar com o subregistro, não é? É necessário que todas as crianças que nasçam tenham o seu registro de nascimento. Então, nós estamos fazendo esse trabalho nas próprias maternidades e tem dado resultado muito bom, muito bom mesmo. O resultado realmente nos satisfaz bastante. Bom, a mãe, muitas vezes, depois de passado algum tempo, ela pode passar a conviver com outro homem, não é? É um direito dela. E algumas não tocam nessa questão. Olha, eu não vou ficar lá, o pai biológico é uma pessoa distante, não tem contato com meu filho. Muitas vezes a criança se relaciona com o padrasto como se fosse pai. Chama-o de pai. E ele tem o enteado como se fosse filho. Então, se a situação já está consolidada desse modo, muitas vezes a mãe raciocina, melhor não mexer. Tá bom assim, tá tudo funcionando bem. Para que eu vou trazer o pai biológico que não teve nenhum relacionamento com meu filho e coisa e tal? Eu particularmente acho que isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu mesmo nesse projeto da paternidade responsável, que eu acho que é interessante, mas eu tenho muitas vezes receio de estar mexendo numa ferida já cicatrizada. Entendo. Entender esse reconhecimento. Agora, nessa situação do pai, então, do padrasto que convive bem com o enteado, etc., a criança, como é que fica a questão do nome dela, professor Paulo? Porque ela vai ter só o nome da mãe, não aparece o nome desse padrasto, como é que fica? Pois é. Agora nós temos uma situação. Veja, o nome do padrasto não pode aparecer como pai biológico. Como pai biológico, não é? Isso seria um crime de falsidade. Isso não é possível, ele não pode reconhecer, o que ele pode fazer é adotar, se ele quiser, não é? Mas ele não pode reconhecer a paternidade. O que nós temos agora é uma novidade, uma lei de um projeto daquele deputado que recentemente faleceu, Clodovil Hernandes. Hoje já é lei, se não me falha a memória, é 11.934.
ela está em vigor desde abril agora há pouco, e ela estabelece o seguinte, e isso é muito bom que as pessoas saibam. A criança já tem a paternidade reconhecida, está lá, a criança chama-se José da Silva, vamos dizer. E, embora tenha a paternidade reconhecida, a mulher já não está mais vivendo com o pai biológico, está vivendo com outra pessoa e a situação já está consolidada, o padrasto se relaciona com o enteado como se fosse filho e vice-versa, enfim, a situação está muito bem. O problema é que essa criança sempre vai ter somente o nome do pai, não é? E amanhã ela vai ser questionada na escola, mas como? Teu pai, se você não tem o sobrenome, Souza, né? Olha, não é Souza, não é? Como que não é Souza? Está aqui da Silva. Sim, sim. Para evitar esse constrangimento à criança, é que esta lei está em vigor e ela traz um benefício para a criança. A criança mantém o nome do pai, então era José da Silva, continua José da Silva. Mas agora ela pode acrescentar o sobrenome do padrasto, Souza. A criança vai passar a se chamar José da Silva Souza. Ok? É uma novidade que me parece que vem atender a situações concretas existentes, situações consolidadas, de crianças que vivem com os seus padrastos e se relacionam com eles como se eles fossem pais biológicos. Até para evitar o constrangimento, como o senhor colocou. Isso, resolve o problema da criança no dia a dia. É uma situação nova. Professor Paulo, eu gostaria que o senhor colocasse também a questão, nós comentamos sobre a investigação de paternidade, né? Então imaginemos que lá, naquele encontro, né, com o juiz, o pai apresenta dúvida, né? O apontado pai fala, olha, eu prefiro que seja discutido num processo, etc. Mas o exame de DNA não é obrigatório, né? Ele não está obrigado a fornecer o sangue para fazer o exame do DNA. É possível uma ação ser julgada procedente mesmo sem esse exame? É possível. O entendimento nos tribunais superiores é no sentido de que a recusa do pai leva à presunção de que ele está se recusando porque ele realmente é o pai, em outros termos, vamos colocar assim para ficar mais simples de entender. Tem aquele ditado antigo, não é? Quem cala consente. Então, se ele não quer fazer o exame, existe uma presunção de que realmente é o pai, e o juiz, com base nessa presunção e com mais algumas provas, por exemplo, testemunhal de pessoas que viam que eles namoravam, que eles mantinham um relacionamento, que ela fez confidências de manter relacionamento sexual com ele, que ela só mantinha relacionamento com ele e não com outro homem. Com base em esses outros elementos de prova, o juiz pode julgar procedente a ação. A questão que surge é algo que nós chamamos de teoria da revitalização da coisa julgada, e aí já é um termo mais técnico. Eu espero estar falando aí para advogados e bacharéis em direito. Essa é uma questão que fica em aberto. Houve o reconhecimento, houve uma sentença, houve o reconhecimento? Sim. Foi feito sem exame de DNA? Sim. Foi feito apenas com aquela presunção? Sim. Amanhã, este pai que não quis fazer o exame e que mesmo assim teve uma sentença contra ele, pode reabrir a situação? Pode reabrir essa discussão? Pode. Mesmo que o processo já foi arquivado, encerrado, etc. Mesmo. Porque operou-se aí a coisa julgada, como se diz. Exato. A sentença transitada em julgado faz coisa julgada, mas neste caso, sem o exame, é possível sim que este pai ingresse com uma ação e tente questionar, provar, e aí sim querer fazer o exame e tentar provar que ele não é o pai. E o inverso também é possível? A mãe perdeu a ação porque não foi feito o exame, ela não conseguiu trazer nenhuma nova informação e etc. E ela perdeu a ação. Passaram-se 5 anos, 6 anos e agora ela quer uma nova ação com o exame. É possível? Serve para um, serve para o outro. Certo. Direitos iguais. Perfeito. Ela também tem toda a possibilidade de amanhã ingressar. Isto não acontece para quem fez o exame de DNA. Certo. O exame de DNA, ele é um exame afirmativo, não é? Certo. Num grau elevadíssimo, 99,9%. Se o exame de DNA disser que essa criança é daquele pai, não adianta o pai espernear, é dele, ponto final. Do mesmo modo, se disser que a criança não é daquele pai, não adianta a mãe dizer que só manteve relação sexual com ele, não é dele. Quer dizer, resumindo, né, professor Paulo, o nosso programa está chegando ao final, como o senhor bem colocou no começo, quer dizer, se o pai tem a certeza de que realmente ele é o pai, etc., é melhor que já
assuma, até porque essas questões de paternidade pode gerar efeitos aí sucessórios, pode gerar efeitos de direito de pensão, etc. Mas o principal é o direito da criança. Né? Eu digo que tudo é uma questão de educação, tudo é uma questão de berço. Eu digo o seguinte, que culpa teve a criança? Ah, mas foi uma relação esporádica, ou então eu não gosto daquela mulher. Mas que culpa tem a criança? A criança tem o direito de ter o nome do seu pai colocado no registro de nascimento, ela tem ela tem o direito de ter o vínculo com a família do pai biológico. Não pode tirar o direito dessa criança. Daí porque o direito Por isso é que eu digo, né? mães, os pais não reconheceram, ingresse com a ação. Tem que buscar. É um direito dessa criança. A criança pode amanhã cobrar o fato da mãe não ter feito nada. É verdade. Bem, infelizmente o nosso programa chega ao final, mas gostaríamos de agradecer muito ao professor Paulo Treviso, que bem esclareceu aqui essas questões ligadas com a paternidade e o registro de nascimento. Professor Paulo, obrigado. Lhe devolvo a palavra para as suas considerações finais. Olha, é sempre um prazer estar aqui. Espero ter esclarecido algumas dúvidas das pessoas e se mantiverem as dúvidas, tenham o e-mail para manter contato. É um prazer e gostaria de voltar muitas outras vezes. Mais uma vez agradecemos ao professor Paulo Treviso e a você, telespectador, convidando a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.